Pessoal, o meu terceiro e último, espero, relato de parto foi dessa coisinha linda aqui que tá aqui comigo gravando esse vídeo. Foi da nossa Kailinha! Bom, a Kayla nasceu no dia 12 de 10 de 2019. Um ano depois, eu tive outro bebê que nasceu em outubro, no Dia das Crianças. E a Kayla nasceu grande também, que nem o Ravi. Ela nasceu de 50 centímetros, pesando 2,760. Também era um bebezão. Como eu já tinha tido a experiência do Ravi, eu tava certa de que eu iria ter um parto normal. Na minha cabeça eu esperaria até as 42 semanas, como a OMS indica, né? Então eu esperei bastante. Eu tive já no particular, foi no Hospital São Lucas. E foi uma experiência maravilhosa. Se eu posso dizer pra vocês, de todas as experiências que eu tive, a experiência que eu mais amei de hospital foi o Estivadores. Mas o São Lucas não deixou a desejar. Eu só escolhi o Estivadores por dois motivos, que já sai com a vacina e já sai com o exame do pezinho. Mas quesito tratamento, os dois foram dois hospitais e formidáveis. Tô só explicando isso pra vocês, porque eu acho legal falar sobre a questão do SUS, que que aqui na minha cidade, esse hospital é um hospital do SUS de referência de maternidade e que como fala? Que me mostrou que o SUS pode sim funcionar e que é muito bacana, tá? A Kailinha nasceu de 40 semanas e 5 dias. A gente já tava fazendo o acompanhamento a partir das 40 semanas, dia sim, dia não, fazendo cardiotoco, tá? No primeiro dia que eu fiz o cardiotoco, que foi com 40 semanas e 2 dias, a médica me examinou e já descolou minha membrana. Só que quando ela descolou minha membrana, ela falou que ela poderia nascer ou a membrana poderia reconstituir. Então eu não fiquei tão ansiosa assim, né? Aí passou um dia, 40 semanas e 3, aí na 40 semanas e 4, eu fui lá de novo e falei pra ela que a médica já tinha me descolado a membrana e a outra médica que me atendeu falou, mas você sabe se ela reconstituiu, você perdeu o tampão? Aí eu falei que eu tinha perdido um pouco do tampão mucoso. Pra quem não sabe, o tampão mucoso é tipo uma geleca, tipo um ranho, com um pouquinho de sangue, meio amarronzada, que faz você perceber que você pode estar em trabalho de parto, mas não necessariamente está em trabalho de parto, porque esse tampão mucoso pode sair bem antes, tá? Aí ela fez o exame de toque e percebeu que a minha membrana de 2 dias tinha reconstituído. Aí ela pegou, descolou a membrana de novo e falou que poderia ser que sangrasse um pouco por conta da invasão, né? Mas eu tava de acordo, tá? Até porque eu queria muito, eu acho que dos malefícios de uma violência obstétrica, o descolamento de membrana é um dos menores, pelo fato de que ele pode sim indicar um início de trabalho de parto e que o trabalho de parto vai correr naturalmente. Então eu acho que dos males esse seria o menor, então eu aceitei o descolamento de membrana 2 vezes e pra mim super deu certo. Eu fui no 40 semanas mais 4 lá, descolei a membrana de novo. Pelo cardiotoco ela tava super bem, super saudável e eu voltei pra casa. No dia seguinte eu fiz faxina, porque eu queria receber ela tudo perfeito e tal. E eu tava sentindo um pouquinho de incômodo logo pela manhã. Depois da faxina e que eu fiz o almoço, eu percebi que as dores ficaram um pouquinho mais intensas. À tarde eu dei uma relaxada, contando que na semana anterior eu tinha passeado o dia inteiro, sábado inteiro, no centro da minha cidade aqui de São Vicente, pra ver se vingava alguma coisa e não vingava. Aí nesse dia eu descansei um pouco à tarde e final de tarde fui buscar o Ravi na creche e a Alana na escola. Voltei, encontrei o Fábio, a gente comeu pastel
eu, o Fábio, minha mãe, as crianças e tal, e a dor tava começando a dar uma intensificada, eu tava reclamando um pouco, mas o Fábio não tava levando muito a sério não, nem minha mãe. A gente deixou minha mãe na casa dela e voltamos pra casa. Naquele dia o Fábio tinha passado bem mal, ele tinha comido um negócio estragado, então ele chegou em casa e falou, olha, vou dormir, vou tomar um banho, vou dormir. Ele até vomitou e tal, ele ficou bem mal do estômago mesmo. E como era um dia antes do Dia das Crianças, eu não queria pôr as crianças pra dormir cedo, porque eu queria fazer uma coisa especial, visto que a Kayla provavelmente nasceria entre aqueles dias. Aí eu fiz pipoca pra eles, a gente viu um filme. Durante o filme as dores começaram a intensificar ainda mais, mas elas ainda estavam bem espaçadas. Aí eu dei janta pra eles e no final da janta eu senti uma dor assim, eita, até achei que tivesse estourado, mas na verdade tinha sido uma outra grande parte do tampão que eu perdi, que daí eu acho que eu perdi o tampão inteiro mesmo, porque saiu bastante. Aí eu dei banho nas crianças, pus elas pra dormir, e eu acho que aquela trabalheira toda de cuidar de criança que foi me ajudando a entrar o trabalho de parto cada vez mais rápido, porque intensificou bem rapidamente. Eu lembro que eu pus as crianças pra dormir aqui no quarto e eu fiquei sentada assim, sentindo dores, vendo eles dormirem e tentando respirar, porque eu já tinha colocado na minha cabeça que não seria que nem do Ravi, que eu não iria pro hospital 1, 2 vezes pra voltar pra casa. Eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia pro hospital a hora que fosse pra ter meu bebê. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei sofrendo, fazendo exercício na bola, fui pro banho 2 vezes. E quando foi umas 2h30 da manhã, as dores já estavam de sufocar qualquer cristão. E aí eu falei, não, agora eu vou acordar o Fábio, não dá mais, eu tenho que ir pro hospital. Eu acordei ele, eu lembro, e eu sempre conto isso porque eu morro de rir, que quando eu fui acordar ele, com todo cuidado, afinal ele tinha passado bem mal aquele dia. Fábio, a Kayla vai nascer hoje. Aí ele fez assim pra mim, ó, como se estivesse me fazendo dormir, como se eu fosse a Lana ou a Ravi. Tamanho era o sono dele. Mas aí eu cutuquei ele e falei, Fábio, a Kayla vai nascer. Aí ele já me acordou assustado. Vai, mas você tá sentindo dor? Eu falei, eu tô delirando de dor, eu tô sentindo dor até agora, vamos pro hospital. Aí ele, não vai nascer agora, vamos ficar. Eu falei, eu vou pro hospital. Nisso a Lana acordou. Porque ela já tinha ido dormir vendo eu sentindo essas dores. E aí ela acordou. Mamãe, eu falei, filha, sua irmã vai nascer. E aí eu já comecei a chorar. Eu lembro que nesse meio tempo eu ainda tentei fazer minha unha e não deu certo. Só tirei a cutícula porque a dor tava demais. Escrevi uma carta pra minha mãe ler pra ela e pro Ravi enquanto eu estivesse no hospital. E aí eu já tinha arrumado a mala dela pra ir pra casa da minha mãe e do meu pai, a mala do Ravi pra ir pra casa dos meus pais, já tinha arrumado a mala da Kayla, já tinha me arrumado, já tava tudo pronto nos trinks. E aí eu falei, vamos, aí a Lana acordou, e aí quando a Lana acordou, o Fábio acordou, a gente acordou todo mundo, trocamos todo mundo, e eu sentindo dor e na bola, e foi aquela coisa louca, descemos os andares, porque eu moro num predinho de 3 andares, descemos todo mundo, eu ainda com o Ravi no colo, e o Fábio com a Lana no colo, fomos pro carro, eu já fui pro carro assim, né, Deus me ajuda, passamos na casa da minha mãe me ligou, um pouquinho antes de chegar na casa dela, filha, eu vou com vocês pro hospital. Vê se a Lana quer ficar aí no hospital comigo ou se ela quer ficar aqui com o seu pai e com o Ravi. A Lana quis ir comigo. Isso era umas 3 horas da manhã já. Dei entrada no hospital, me colocaram na triagem, a médica me examinou e eu já tava com 5 para 6 centímetros de dilatação. Já tava com bastantinho, já era hora de internar. A médica me mandou pro quarto e quando eu cheguei no quarto eu falei pra ela, o que eu faço? Fico na bola? Ela falou, vai pra banheira, que a banheira acalma, relaxa, você vai ficar se sentindo melhor. Daqui a pouco eu venho te examinar. Mas esse daqui a pouco de médico é dali a 3 horas, né? Eu fiquei a noite toda na banheira. Quando foi umas 6 da manhã, eu já não... A noite toda. Foi das 3 às 6, é que pareceu uma eternidade. Mas realmente a banheira me relaxou bastante, tanto que eu passei essas 3 horas consecutivas sem sair da banheira. Eu lembro que eu deitava assim, apoiava a cabeça e tentava dormir, aí vinha uma dor, eu acordava. Aí eu tentava dormir de novo, vinha uma dor, eu acordava. Foi assim até umas 6 horas da manhã. Quando foi entre 6 e 6h30, eu acordei o Fábio, que tava capotado na minha maca.
E eu falei, eu não aguento mais de dor. Sem romantismo, né? Zero massaginha, zero calma, zero apoio do marido. E aí eu falei pra ele, eu não aguento mais, eu vou ligar pra enfermeira, eu quero que você chame... Quero uma anestesia já, pelo amor de Deus. Aí ele tocou a campainha, a enfermeira veio e disse que chamaria a médica. E aí nessa que ela chamou a médica chegou uns 10 minutos depois, já era umas 6h40, 6h50, a médica... devia ser umas 6h40. A médica me examinou e disse que eu tava com 8/9 de dilatação e que seria uma besteira eu tomar uma anestesia naquele estágio, visto que eu já tinha aguentado tudo aquilo. Ela falou, não, você consegue, vai pro chuveiro que lá ajuda um pouco mais. Só que eu já não tava mais conseguindo encontrar posição pra ficar no chuveiro e eu não fiquei no chuveiro nem 5 minutos. A hora que eu saí do chuveiro, eu lembro que eu fui praticamente me rastejando até a maca. Nessa hora o Fábio já tinha ficado acordado. E aí eu fiquei de cócoras na maca. E aí eu comecei a fazer força cada vez que a contração vinha. E ela já tava vindo de 1 em 1 minuto, já tava aquela coisa de louco. E aí... 7 horas da manhã, plof, a bolsa estourou. Quando a bolsa estourou, eu já comecei a fazer força na fase do expulsivo mesmo. E a enfermeira falou, mãezinha, você vai ficar desse jeito, sua neném vai cair no chão. Eu fiquei puta aquela hora, porque eu posso parir do jeito que eu quiser. Só que na hora eu não queria arrumar briga com ninguém, deitei direitinho. E falei pra ela, vai nascer. Quando ela viu, já tava também... a Kailinha com a cabeça encaixada e foi questão de 6 minutos. A bolsa estourou às 7h06 e a Kailinha nasceu às 7h06 da manhã. Foi muito rápido e foi maravilhoso. Eu só sofri bastante na hora de tirar a placenta, porque a minha placenta, por conta das 40 semanas e 5 dias, ela tinha calcificado um pouquinho. Então foi mais ou menos 1 hora só pra tirar a placenta. Eu sempre brinco que eu tive o parto da Kayla e o parto da placenta, porque foi realmente muito dolorido, até porque eu já tava ansiosa, já tava querendo pegar minha bebê no colo e tudo mais. Trouxeram ela pra mim, mas quando viram que a placenta ia demorar pra sair, tiraram ela e já foram pesar e fazer tudo certo. Aí os médicos foram sensacionais, porque eles deixaram a minha mãe, eu até me emociono de lembrar, eles deixaram minha mãe e a Alana, que ficaram a madrugada toda lá fora esperando. Eles deixaram as duas entrar, então a Alana e minha mãe foram as pessoas que viram primeiro a Kailinha. E foi muito especial ter a Alana lá nesse momento comigo. Olha, eu tô toda arrepiada. E foi assim, fantástico. Acho que de todas as experiências que eu tive, da Kayla realmente foi a melhor. Acho que foi porque justamente foi pra completar a nossa família, né, meu amor? Pra deixar tudo nos trinques, perfeito, meus 3 filhos. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se identificado ou qualquer coisa. O que vocês acharem, pode comentar aqui embaixo, dá um like nesse vídeo, ajuda a gente. E se inscrevam no canal para ter mais e mais notícias, ter as notificações dos próximos vídeos que a gente vai postar, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!